Uma história jornalística. Olá, meu nome é Fabiane e vou falar sobre o complô, a história secreta dos protocolos dos sábios de Sião, do escritor Will Wisner. A história tem início em um período da Revolução onde Napoleão II se declara imperador de Paris. A trama começa com o conflito do imperador com um escritor chamado Maurício Joly. Joly escreve o livro O Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Mastorquil. Esse livro expõe o governo como tirano e malvado. O primeiro ato ele se decorre na história de Joly e fala um pouco sobre o imperador. Na página seguinte, em 1878, em Paris, temos o plano geral do suicídio do personagem, onde mostra a arma, o sangue escorrendo e os papéis jogados no chão. Os diálogos são apresentados de forma de balão. Aqui temos o flashback dos soldados carregando Joly, onde eles relembram da criação do livro de Joly, onde ele discutia com um amigo. Porém, nesta obra temos o exemplo do balão do pensamento, que entra como outro personagem e é diferenciado pela escrita que é diferente dos outros balões de diálogo. Plano detalhe do livro de Joly, onde dá gancho para a segunda parte da história, dando ênfase ao livro que será plagiado. Aqui entramos na segunda fase da história, onde na Rússia é nomeado um novo czar. Esse czar tem vários conselheiros e esses conselheiros eles entram em conflito. Na imagem nós podemos ver a profundidade do campo, onde revela o cochicho e o diálogo deles. Na imagem ao lado nós damos ênfase à última imagem, que é uma imagem panorama, que é de um dos conselheiros saindo da cidade, dando sentido a movimento, no caso, ele se deslocando de um lugar para o outro. O segundo personagem é o mais marcante na trama, é Mateusz Kolaviski, é quem vai plagiar o livro. Nós voltamos um pouco ao primeiro ato, onde fala sobre a história de Mateus, onde conta a história dele na infância e um pouco dele no tribunal, onde ele fabrica provas falsas para se beneficiar. Na imagem ao lado, mostra ele já com o livro de Joly fazendo já o plágio. Elipse. A história toda ela é contada em elipse, no caso. Aqui nós damos ênfase ao jornalista, onde ele entra no tribunal e logo em seguida aparece a imagem dele, já no período do julgamento. Esse julgamento, em 1935, é o julgamento onde os judeus se sentem prejudicados e pedem uma retratação para o protocolo dos sábios de Sião, onde eles são defamados, são agredidos, são colocados como vilões da história. Na imagem ao lado, temos o jornalista conversando com o seu colega e colocando em xeque a semelhança entre o protocolo dos sábios de Sião e o livro do Diálogo do Inferno entre Maquiavel e Mastorquil, de Maurício Joly. O conflito, temos vários momentos, vários conflitos no período da história. Nós temos o primeiro conflito entre Maurício Joly e o imperador. Logo depois temos o conflito entre os conselheiros do czar na Rússia, entre outros conflitos que aparecem na história. Aqui temos a primeira imagem, que é a comparação entre os dois documentos, o protocolo dos sábios de Sião e o livro de Joly. Também damos cheques em 1926, onde os nazistas fizeram uso do protocolo dos sábios de Sião para atacarem os judeus. Fatos históricos. Damos ênfase a dois fatos, 2003 e 2004, onde até esses anos os protocolos de sábios de Sião ainda eram publicados em várias línguas e em vários idiomas.
Os nazistas usaram o protocolo do período da Segunda Guerra Mundial para atacar os judeus. Os protocolos dos sábios de Sião repercutiram de forma estrondosa nas propagandas de difamação política. Apesar de irem ao tribunal e pedirem a retratação e terem o veredito de que a prova, o protocolo de sábios de Sião era mentiroso, enganoso, mesmo assim ele ainda continuou sendo divulgado e publicado por causa da jogada política. Quer dizer que um queria beneficiar do outro tentando defamar. E assim nós terminamos o complô do Protocolo dos Sábios de Sião.